dando continuidade às exposições na lei do nosso Deus, nos 10 mandamentos. Hoje nós faremos a exposição do terceiro mandamento, que se encontra no verso 7º. Êxodo, capítulo 20, versículo 7º. Nós faremos a leitura do primeiro verso e o segundo, que é o prefácio da lei, e faremos também a leitura do verso 7º. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Santíssimo Pai, nós agora abrimos a Tua palavra para extrair delas a Tua verdade, Pai. Nós queremos, ó Deus, entender a Tua lei, nós queremos entender com o propósito de viver em conformidade com a Tua lei. Instrui-nos, Pai, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, e faz-nos compreender que o Teu nome, ó Pai, é santo e que nós devemos ser zelosos com o uso do Teu nome, Pai. Peço-te, Senhor, que o Senhor me use neste momento na pregação da Tua palavra, que eu anuncie o Teu Evangelho, a Tua palavra, ó Deus, com intrepidez e com ousadia, exortando, encorajando, consolando, instruindo o Teu povo, Pai. Que nada, ó Deus, aqui possa ser um obstáculo para ouvir a Tua palavra, que nossos ouvidos estejam bem atentos para ouvir o que o Senhor tem a falar. Dá-nos, ó Deus, um coração realmente pronto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Porque ouvir, ó Deus, negligentemente a Tua palavra é transgressão da Tua lei, é um pecado contra o Senhor, porque é o Senhor quem fala. Fala conosco, Pai, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar sobre o terceiro mandamento, falar sobre não tomar o nome do Senhor em vão, para muitas pessoas é algo que não faz o menor sentido, porque, afinal de contas, as pessoas no mundo e até mesmo dentro de muitas de nossas igrejas usam o nome de Deus de todo jeito. Eles talvez perguntem se você chega até ele e o exorte por estar falando o nome do Senhor de qualquer modo, e eles vão dizer assim: mas qual o problema? Deixe de ser legalista. Deixe de ser fariseu. Por qual razão eu devo ser impedido de falar o nome do Senhor? Não tem nada a ver isso, não. E eles continuam falando o nome de Deus de qualquer modo, sem o menor temor e reverência. Como falei, isso não acontece somente no mundo, fora das nossas igrejas. Isso acontece dentro das nossas igrejas também. Muitas pessoas imaginam que o terceiro mandamento proíbe apenas que falemos o nome de Deus de qualquer jeito. Mas não trata somente sobre isso, como no caso daquelas ocasiões em que as pessoas falam o nome do Senhor em uma brincadeira, soltando piadas, e muitas pessoas pensam assim: você tem transgredido a lei do Senhor. E parece que fica somente nisso. Outros nem pensam nisso, mas usam o nome de Deus à torta e à direita de todo modo. Mas quando nós observamos com mais cuidado este mandamento,
especialmente através do ensino dos nossos padrões doutrinários, percebemos a profundidade do que é proibido neste mandamento. Não percebemos simplesmente, na verdade, a profundidade do que é proibido neste mandamento, nós também percebemos a profundidade daquilo que é exigido de nós para a correta conformidade à vontade de Deus neste mandamento. Como no caso dos outros mandamentos que fizemos a exposição do primeiro e do segundo, esse texto vai começar negativamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a razão disso é porque somos muito inclinados a tomar o nome de Deus em vão. Muito inclinados. O homem ele é muito disposto a tratar este nome sem a menor consideração. O contrário é difícil, mas tomar o nome do Senhor em vão é uma disposição, parece que como que natural do coração do homem. Como no caso dos outros mandamentos também, o terceiro mandamento pode ser dividido em duas partes. Pode ser dividido naquilo que é exigido de nós e também naquilo que é proibido. Hoje, diferentemente dos outros sermões, nós não dividiremos em primeira parte ou segunda parte, mas nós observaremos num único sermão o que o Senhor proíbe e o que o Senhor exige de nós neste mandamento. Observemos primeiramente o que o Senhor ele proíbe nesta lei, neste belíssimo mandamento dele. E nós, como temos feito, observaremos o que os nossos padrões doutrinários falam a respeito disso. E a pergunta de número 55 do breve catecismo de Westminster diz o seguinte: o que o terceiro mandamento proíbe? Resposta: o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Isso é o que o mandamento nos proíbe. O texto vai começar dizendo: não tomarás o nome do Senhor em vão, teu Deus em vão. Tomar, aqui o verbo, é um verbo que normalmente significa carregar, significa suportar ou levantar. Tomar traz mais ou menos a seguinte ideia. Traz a ideia de alguém levantar o braço estendido no juramento. Então, tomar traz basicamente essa ideia de levantar, de carregar, de suportar algo. E ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É interessante notarmos que ele vai se utilizar aqui, mais uma vez, das palavras que são utilizadas no prefácio da lei. No prefácio da lei, no primeiro e segundo versículo diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso revela a seriedade deste mandamento e que o Senhor não quer que o seu nome seja usado de qualquer modo. Ele é o Senhor do seu povo, a quem ele se dirigia ali, através deste mandamento, diretamente, quando eles ouviam a lei do Senhor ser lida. E ele também é o Deus deles. Mas não somente o Deus do Israel no Antigo Testamento, não somente o Senhor soberano, ele vai dizer que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Deus. Então, ele não está falando simplesmente com aquele povo no passado. Este mandamento é para nós hoje. É relevante para nós hoje. Devemos observar este mandamento hoje, porque é isso que ele exige de nós. Ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a ideia aqui, quando vai falar em tomar o nome de Deus em vão, é tomar o nome do Senhor de maneira falsa. É tomar o nome do Senhor de uma maneira vazia. Considerar o nome do Senhor como algo inútil ou sem um propósito que seja bom. Meus irmãos, o Senhor, ele é zeloso com o seu nome e ele tem razões para ser zeloso com o seu nome. É proibido, meus irmãos, portanto, pelo Senhor,
que não usemos de modo santo e reverente o nome de Deus, seja em pensamentos, seja em palavras ou em ações. Como escreveu um teólogo, a proteção do nome de Deus é essencial, primeiramente por razões teológicas. Cada nome é uma afirmação de fé e, considerados juntos, todos eles formam uma confissão de fé. Ter a soberania, justiça, paz, providência e santidade de Deus em alta estima é reverenciar o próprio Deus. Da mesma forma, descrer de qualquer um desses nomes é desprezar a própria pessoa daquele a quem adoramos. A razão de sermos chamados a zelar por esse nome é porque não se trata de um nome qualquer. Não se trata do meu e do seu nome, mas se trata do nome do Senhor Yahvé. É exatamente assim que ele se apresenta. E este nome do nosso Deus é um nome que é glorioso, meus irmãos. O nome de Deus está ligado a poder e a glória. A palavra kavod é a tradução para a palavra glória e significa pesado. É uma palavra correspondente, kavod é uma palavra correspondente a doxa, doxologia no Novo Testamento. E significa que o nome de Deus é pesado. O nome de Deus é significativo. O nome de Deus é sobremodo excelente e muito importante. Não é algo de menor importância, que deve ser tratado sem consideração alguma. O Salmo 8, versículo 1, nos dirá o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E o salmo que lemos também no início do nosso culto a Deus, na Santa Convocação, salmo de número 29, versículo 2, diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Como escreveu um outro estudioso, o modo de ver a glória de Deus é ouvir o seu nome. Conhecer o nome Yahvé, o misericordioso e gracioso, não é apenas conhecer algo sobre Deus, é conhecer o próprio Deus. Deus se manifesta ao falar seu nome. Os nomes do nosso Deus, meus irmãos, são conotativos. Yahvé traz a conotação dos atributos do senhorio de Deus. Elohim, seu poder criativo. El Shaddai, sua força. El Elyon, sua transcendência. Yahvé Sabaoth, seu senhorio sobre os exércitos celestiais. Estes são nomes do nosso Deus. O seu nome aponta para muitas verdades a respeito dele. O seu nome está inerentemente ligado a quem ele é, ao seu ser, aos seus atributos. O seu nome revela que ele é o Deus eterno. Como diz o Salmo de número 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, nos diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O nosso Senhor, o nosso Deus, é um Deus que é eterno. Ele sempre existiu. E o seu nome revela isso. Ele é alguém que não teve início e não terá fim. Ele é diferente de nós, meus irmãos. Ele é diferente de qualquer coisa criada neste mundo. O inferno não é eterno neste sentido, porque o inferno não existiu, nem sempre existiu. Os céus
comparado a este atributo de Deus, como Deus que é eterno, também não poderia ser chamado assim. Porque os céus não existiram sempre. Os céus são criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Somente o Senhor Deus, e o seu nome revela isso, é eterno. O Senhor também, Ele é aquele Deus que é imutável. O seu nome, Yahvé, nos revelará isso. Ele é um Deus que não pode mudar. É exatamente isso que nos ensina Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso Senhor permanece sempre sendo quem Ele é. Desde a eternidade, se é que podemos falar assim. Ele é o que é. O nosso Senhor não muda. O seu nome também revela que Ele é este Deus Todo-Poderoso. Aponta aqui para a sua onipotência. É um Deus que tem um poder ilimitado. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor. Não há nada que o nosso Senhor não possa fazer. O Senhor, Ele possui em suas mãos o poder para fazer absolutamente todas as coisas que Ele quiser. O seu poder é infinito. É exatamente isso que encontramos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, onde encontramos as seguintes palavras: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O seu nome também revela que Ele é um Deus que é independente. Ele é um Deus que não depende da sua criação. Ele não depende de nós para absolutamente nada. A independência de Deus aponta para um Deus que é autossuficiente, aponta para a verdade de que Ele é um Deus que é autoexistente. Ele não precisa de nós para ser quem Ele é. Ele não precisou de nós para existir. O nosso Senhor não precisa do homem. Ele é independente. O seu nome também revela que Ele é um Deus fiel e Ele é o Deus fiel, cumpridor das promessas para com o seu povo. Ele é um Deus que não pode mentir, Ele é um Deus verdadeiro. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Todas as promessas encontradas na sua palavra são promessas de um Deus que não mente. Nós podemos nos abraçar verdadeiramente a estas promessas, porque este é o nosso Senhor, e quem fala é o Senhor Yahvé. Meus irmãos, nós lemos em Levítico, capítulo de número 22, sendo revelado aqui a seriedade e o zelo que nós devemos ter por este nome, que carrega todas estas coisas e muito mais. Levítico, capítulo 22, vai nos dizer o seguinte, no versículo 2: Fale a Arão e seus filhos que se abstenham das coisas santas do povo de Israel, as quais eles dedicaram a mim, para que não profanem meu nome. Eu sou o Senhor. Semelhantemente, os sacerdotes que trabalhavam de modo negligente nos dias de Malaquias estavam depreciando o nome de Deus por meio de suas ofertas contaminadas e corações cínicos, como encontramos em Malaquias capítulo 1, do versículo 10 até o versículo de número 14. Meus irmãos, como mencionei anteriormente, o nome do nosso Deus está inerentemente ligado a quem Ele é. Seu nome é quem Ele é. Seu nome não pode ser separado dele. O Senhor se revela através desse nome. Ele diz ser o Senhor. Nome através do qual se faz conhecido. Então, usar o nome do Senhor sem temor,
como nos casos jocosos, nas charges ou nos chamados memes de nossa atualidade, são pecados cometidos contra Deus. E se caracterizam, se revelam como uma obra ou um modo que quebra este terceiro mandamento. Há proibições, meus irmãos, neste mandamento. Nós somos proibidos de falar o nome de Deus de modo vão. E usar o nome de Deus de modo vão é quando nós associamos o nome de Deus a coisas triviais. Quando é tomado inutilmente para falar sobre coisas que são experimentadas por nós aqui. Quando nós passamos por algum lugar, experimentamos alguma coisa que nos abalou de alguma forma, que nos deu algum susto, que parece algo impressionante por demais. Ou quando estamos num momento de frustração, ou quando estamos num momento de indignação, e então nós falamos assim, como que lançando ao vento: ó meu Deus, ó meu Senhor, misericórdia. Nós usamos o nome de Deus como se fossem pontos de exclamação. Nós usamos o nome de Deus nessas ocasiões sem o menor tipo de reflexão, sem o menor tipo de temor ou reverência. Ó meu Senhor, nós gritamos no momento de ira, no momento de insatisfação, no momento de indignação. Isso é usar o nome do nosso Deus de modo vão. O Senhor não quer que falemos o seu nome deste modo. O Senhor nos ensinará como Ele quer que falemos o seu nome, mas deste modo não. O Senhor também não quer que o seu nome seja usado irreverentemente e também de modo profano. Ele não quer que o seu nome seja usado assim. Isso pode acontecer quando nós fazemos juramentos por algo que é inerentemente pecaminoso. Você vai jurar por algo que é pecado, algo que é contrário à lei do Senhor. Então eu vou fazer um juramento, eu vou dar minha palavra de que eu aprovo isso e de que eu vou sustentar isso. Quando se trata de algo que é contrário à Escritura. Jurar por algo que é contrário à Escritura e jurar em nome de Deus é usar o nome de Deus irreverentemente e é profanar este nome. O Senhor proíbe também que usemos o seu nome de modo supersticioso, como muitos fazem, até crentes. Ler sortes, adivinhação e tantos outros modos que as pessoas tentam ouvir a voz de Deus, falar com Deus e através de meios que não são os meios ordenados pelo Senhor em sua palavra. O Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui através da leitura da palavra, através da meditação na palavra, através da pregação do Evangelho. Esses são os meios ordinários do Senhor falar com o seu povo. O Senhor não me chama a se utilizar dessas coisas supersticiosas, transgredindo assim a lei do nosso Senhor. O Senhor proíbe também que falemos o seu nome de modo ímpio. E aqui é todo tipo de atitude errada para com Deus, como amaldiçoar a Deus, como muitos fazem, indignados por algo que talvez tenham experimentado na vida, talvez uma calamidade que o alcançou, e ele fica irado contra o Senhor. E ele se eleva contra Deus, e ele abre a boca, e ele grita irado diante do Senhor, falando o seu nome, totalmente indignado com Deus que tem conduzido o mundo e tudo que nele há de modo santo, sábio e poderoso. Isso é pecar contra o nosso Deus, isso é quebrar este mandamento do nosso Senhor. É quando nós usamos, meus irmãos, o nome do Senhor para promover a nossa própria vontade. Isso é usar o nome do Senhor também de modo ímpio. É quando eu digo assim, muitos fazem isso, geralmente em outras igrejas, de outras linhas teológicas, o Senhor mandou falar isso. O Senhor me disse isso e aquilo.
faze isto, abandona isto, me dá isto. O Senhor mandou falar isso para você. Aqueles que se utilizam do nome do Senhor para satisfazer os seus próprios desejos, eles profanam este nome e usam o nome do Senhor de modo ímpio. E o Senhor não aprova quando nós falamos o seu nome e nos utilizamos dele para a nossa própria promoção. Mas muitos, meus irmãos, entram por este caminho. E se você tentar instruí-los pela palavra do Senhor, abandone, meu irmão, esta prática, isso não é condizente com a verdade do nosso Deus. Eles não conseguirão entender isto. Eles até se aborrecerão com você. Usar o nome do Senhor também, através de supostas visões e reivindicações falsas, de falar em nome de Deus, como muitos dizem aí hoje, se dizem profetas. São aqueles que são porta-voz do Senhor. Era isso que os profetas eram no Antigo Testamento. E muitos dizem hoje, eu sou um profeta. Profeta fulano de tal. E muitas pessoas acreditam nisso e vão lá ouvir aquele profeta falar. Ou o suposto profeta. E muitos deles falam muitas mentiras. E usam o nome do Senhor para isso. Jeremias, capítulo 23, versículo de número 25, diz a respeito dos profetas. Profetas desse tipo profetizam mentiras em meu nome. E se utilizam do meu nome para falar aquilo que vai contra a minha vontade. Meus irmãos, nós também pecamos contra este nosso Deus quando nós nos utilizamos dos títulos do Senhor de todo modo. Os títulos do Senhor apontam para os seus nomes como Senhor dos Exércitos, Santo de Israel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São títulos que a Escritura confere ao nosso Senhor e nós quebramos este mandamento quando nós nos utilizamos destes títulos dele de modo irreverente, de um modo que não é santo. Muitas pessoas que não ousam tomar o nome verdadeiro de Deus em vão cometem virtualmente o mesmo pecado quando abusam de títulos e atributos de Deus, como pelas exclamações: meu Santo, Santo Cristo, Paizinho, Pai Eterno, Papai do Céu, e outros ainda, o cara lá de cima, o chefão, o sangue de Cristo. São expressões, utilizações de títulos do Senhor que não devem ser usados porque são usados irreverentemente. O Senhor não é Paizinho, Ele é o meu Pai. Ele é o Pai Altíssimo. Ele é o Senhor das luzes. Ele não é o chefão. Ele não é o cara lá do alto, como uma famosa apresentadora gostava de se dirigir ao Senhor. O Senhor não se agrada quando nós nos utilizamos dos seus títulos e diminuímos isto. Empobrecemos os seus títulos. Falamos de qualquer jeito. Isso é transgredir o terceiro mandamento. O Senhor não se agrada quando usamos os seus atributos também. Lembrem-se, quando o breve catecismo vai falar, ele vai dizer que a transgressão da lei do nosso Senhor, quando nós nos utilizamos de qualquer coisa relacionada a Deus, quando nós nos utilizamos de modo que não é reverente e não é santo, de todos os modos que o Senhor se revela. E os atributos do nosso Deus devem ser santificados nos nossos lábios também. Quando usamos os atributos de Deus de qualquer jeito, usamos o nome de Deus em vão. Meus irmãos, o nosso Senhor, como diz o breve catecismo, na pergunta de número 4, o que Deus é? Deus é Espírito, Deus é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça,
bondade e verdade. Isto é o que o nosso Senhor é. Nós não podemos brincar com a santidade de Deus. Nós não podemos brincar, desvalorizar, desconsiderar ou descaracterizar Deus de quem Ele é, da sua justiça, da sua santidade, da sua retidão. Nós não podemos abrir a boca para, ou até mesmo com as nossas ações, tentar ir de encontro a um Deus que é sábio, e muitas vezes nós revelamos isso quando nós ficamos indignados e insatisfeitos com as coisas que acontecem ao nosso redor, e nós pensamos assim, eu poderia fazer melhor. É como se disséssemos assim, o Senhor não é tão sábio assim. Nós pecamos contra o nosso Deus. Ele é um Deus que é infinitamente sábio, como revela a sua palavra. Nós devemos ser zelosos com os seus atributos. Pecamos contra este nosso Deus deste modo quando atribuímos também às criaturas coisas que são próprias somente de Deus. É justamente isso que faz a idolatria. A idolatria vai atribuir às coisas criadas atributos que pertencem somente a Deus. Então, quando nós atribuímos e colocamos em coisas neste mundo atributos que não pertencem a eles, nós nos prostramos diante dessas coisas. Nós adoramos estas coisas se tornam os nossos ídolos. Nessas coisas nós depositamos nossa esperança como se elas fossem poderosas para nos livrar, para nos socorrer, para nos trazer consolo, paz. Tantos são os ídolos que nós temos em nosso coração. Tantos são os atributos que nós conferimos para estes ídolos. Tantas são as transgressões que nós cometemos diante de Deus agindo assim. O Senhor é zeloso com o seu nome. O Senhor é zeloso com outra forma, através da qual Ele se revela e que nós devemos ser zelosos, porque não sendo zelosos com isso, nós também quebramos a sua lei e quebramos este mandamento. É quando nós não observamos devidamente as ordenanças do nosso Deus. Quando nós não atentamos devidamente para o culto a Deus. Quando você se recusa a ouvir a palavra de Deus, o Senhor falar, você está tomando o seu nome em vão. Quando você canta a Deus e não pensa naquilo que você está cantando, na letra, nas palavras que você está dirigindo a Deus na adoração, você está desconsiderando Deus, o Deus a quem você adora. Você está desconsiderando a palavra de Deus cantada. Você está fazendo isso de qualquer jeito. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Nós tomamos o nome do Senhor em vão quando nós não estamos atentos à oração. E no final ainda falamos amém, sem ter dado a menor atenção à oração feita. Não atentamos ao que foi dito, às palavras que foram dirigidas a Deus. A oração, meus irmãos, feita em público, em particular, são orações feitas ao Senhor, não a qualquer homem. E nós devemos estar atentos reverentemente nesta ocasião, pois é diante do Senhor que nós estamos. Quando desconsideramos isso, revelamos que não damos importância ao nome do Senhor. Quando nós participamos do sacramento sem o devido exame, sem o devido discernimento do corpo e do sangue de Cristo, ou participamos indevidamente do sacramento da ceia do Senhor, nós transgredimos também a lei do nosso Deus. Quando nós não lemos a palavra do nosso Deus com reverência no coração, com o coração totalmente reverente ali, dobrado diante do Senhor, em santo temor diante dEle, desconsideramos as palavras do próprio Deus que fala conosco, um modo todo especial de Deus de se revelar ao seu povo. Nós transgredimos o nome do nosso Deus quando nós blasfemamos contra Ele. É um ataque à sua honra, a honra de Deus com a intenção de insultá-lo.
Levítico capítulo 24, versículo de número 16, nos dirá: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Esse era o castigo. E era um castigo feito com apedrejamento até a morte. O Senhor revela aqui o seu zelo pelo seu nome. Hoje, uma expressão do que seria este tipo de disciplina seria a disciplina eclesiástica na Igreja de Cristo hoje. Blasfemar o nome do Senhor é transgredir a sua lei. O perjúrio também é transgredir a lei do nosso Senhor. É o mesmo que usar o nome de Deus falsamente. A lei do nosso Deus vai nos instruir a respeito disso. Levítico capítulo 19, versículo de número 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. E ele conclui dizendo: eu sou o Senhor. Quando nós não observamos os votos que nós fizemos diante do nosso Senhor, quando nós não consideramos isto, votos fazemos diante do nosso Senhor, aqui publicamente, em muitas ocasiões. Quando não sustentamos os nossos votos, quando não sustentamos os nossos juramentos feitos diante do Senhor e da sua igreja, nós usamos o nome do Senhor de todo modo. Nós falamos lá. É isso que nós fazemos quando fazemos os nossos votos diante do Senhor. Nós usamos o seu nome. É em nome do Senhor que nós fazemos isso. Ezequiel capítulo 17, versículos 16 e versículos 18 a 19 nos diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Então os versículos 18 e 19 nos diz: pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E o salmo que nós cantamos agora também, antes da exposição da palavra, Salmo de número 24, versículo 4, diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É interessante observarmos, meus irmãos, o paralelo entre o terceiro mandamento e o Salmo de número 24, versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Uma das qualificações morais para permanecer na presença de Deus é não entregar a alma à falsidade. Entregar aqui é como no terceiro mandamento. É falsidade, traduzido como em vão no terceiro mandamento. O Salmo provavelmente faz alusão ao mandamento. Entretanto, é interessante que no Salmo sua alma fica no lugar de o nome do Senhor, teu Deus. No contexto do culto do templo, entregar a alma à falsidade é equivalente a tomar o nome de Deus em vão, indicando uma ligação estreita entre a alma e o nome de Deus. Deus é tão identificado com os crentes que corromper nossa própria vida, alma, é corromper seu nome. De novo, portanto, vemos que o mandamento governa toda a nossa vida. Meus irmãos, o juramento é algo muito sério. Jurar em nome de Deus é seríssimo. O Salmo de número 22, versículo 25 diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Quando nós fazemos votos, tomamos o Senhor por nossa testemunha. E fazer juramento é um sinal de lealdade. Existem juramentos que não devemos fazer, como no caso de juramentos a falsos deuses ou organizações religiosas falsas,
como a maçonaria e tantas outras. Jurar por algo ilegal também é pecado. Nós devemos manter nossos juramentos, mesmo quando isso nos traz até mesmo prejuízo. Porque é seríssimo o juramento usando o nome do Senhor. O Salmo de número 15, versículo 4 diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Meus irmãos, vocês pais fizeram juramento diante do Senhor no batismo dos seus filhos. Publicamente diante do Senhor e da sua igreja, você jurou em nome do Senhor, o teu Deus, que instruiria os seus filhos no temor do Senhor. Que ensinaria os seus filhos a amar a lei do Senhor. Você jurou que ensinaria os seus filhos a orar ao Senhor. Você jurou que ensinaria os seus filhos a prestar culto ao seu Deus no seu santo dia. Você jurou zelar pela alma dele enquanto ele estiver sob a sua supervisão. Se você não tem feito isso, hoje você tem transgredido a lei do seu Deus. Se você não tem pastoreado o coração do seu filho, se você não tem instruído o coração dos seus filhos, se você não tem apresentado as verdades da palavra de Deus diante dos seus olhos, dia após dia, você tem quebrado o juramento que você fez diante do seu Senhor. E isto é transgressão terrível. Porque você não jurou no nome dos homens, você jurou em nome do Senhor. O juramento também feito por homens que são chamados para pastorear a igreja de Cristo. Nós fazemos um juramento público diante do Senhor. Diáconos, presbíteros, pastores, são homens que devem fazer um juramento público e o juramento é feito em nome do Senhor. E eu prometo ser fiel ao meu Deus. Eu prometo ser fiel no anúncio da sua palavra. Eu prometo ser fiel e obediente nos usos da palavra do Senhor, na minha vida pessoal, de santidade, de comunhão com Deus, no pastoreio da igreja de Cristo, com sinceridade, alegria no coração, reverência e santo temor. Mas muitos fazem um juramento público diante do seu Deus. E depois de ordenados, lançam no mais profundo abismo do esquecimento tudo aquilo que juraram diante do Senhor. E passam a ensinar aquilo que é contrário à Escritura. Não zelam pela igreja de Cristo. Não zelam pela sua vida. Não andam como o Senhor requer. Não andam do modo que juraram diante do seu Deus. Isso é transgredir a lei do nosso Senhor. Isso é pecado terrível diante de Deus. O Senhor quer homens que juram e praticam, que fazem votos e andam em conformidade com aquilo que um dia falaram publicamente diante do seu Deus e da igreja. Nós não estamos jurando em qualquer nome, meus irmãos. Nós juramos em nome do Senhor e devemos ser fiéis a Ele. Quebramos o mandamento do nosso Deus quando nós murmuramos e nos queixamos contra os decretos e providência de Deus, modos através dos quais o Senhor também se faz conhecido. Um teólogo escreveu o seguinte em resposta a uma pergunta: por que é errado murmurar e contender contra os decretos e a providência de Deus? A resposta: é sempre errado murmurar e contender contra os decretos de Deus e a providência de Deus, primeiro, porque tal conduta demonstra espírito de rebelião contra a soberania de Deus. Quem se queixa acha que é competente o bastante para julgar os atos e os decretos de Deus e para lhe pedir contas. Em segundo lugar,
É pecado porque tal conduta implica na falta de fé, na bondade e no amor de Deus. O queixoso não se dispõe a esperar pacientemente que Deus o livre das dificuldades, tribulações ou pobreza. Ele acha que se Deus é realmente um Deus de bondade e amor, ele deve livrar imediatamente seu povo. Essa exigência implícita pelo socorro imediato de Deus é totalmente contrário à atitude de fé, que é a disposição de esperar pacientemente que Deus providencie a libertação conforme o seu tempo e modo. Este mandamento nos proíbe de fazermos uma má interpretação da palavra do nosso Senhor. Isso aqui, sobretudo, para aqueles que pregam a palavra, é proibida a má interpretação, é proibida a má aplicação da palavra de Deus. Mas isso aqui não é somente uma proibição para os ministros do Evangelho, que devem ser zelosos neste dever. Você também, como pastor do seu lar, pastoreando o seu povo, deve ser fiel na interpretação da Escritura e na aplicação. Do contrário, você tem transgredido a lei do Senhor. A má aplicação da palavra, a perversão da palavra do nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Deturpar as escrituras do Senhor serve para a própria destruição do homem. Nós transgredimos a lei do nosso Senhor e transgredimos, como fica claro, com zombaria da Bíblia. Usar a Bíblia com escárnio ou brincadeiras. Pegar a Escritura e se utilizar de versículos para piadinhas, para conversas que não são santas. Usar a Escritura de modo irreverente. Se utilizar da palavra do Senhor, que é santa e que revela quem Ele é, de qualquer modo, meus irmãos, é transgressão da lei do nosso Deus. Defender doutrinas falsas, a prática de qualquer coisa pecaminosa, porque este mandamento exige de mim e de ti uma conformidade com a lei do Senhor. A profissão hipócrita da verdadeira religião, ou com fins pecaminosos também. Quando você faz uma profissão de fé pública, mas seus lábios estão distantes. Você fala diante do Senhor, em nome do Senhor, dizendo crer no Senhor, mas você faz isso falsamente. Meus irmãos, o Senhor não se agrada disso. Quebramos o nome do nosso Senhor com piadas envolvendo o nome de Deus. Um dos modos de profanar o nome de Deus é usando o seu nome, autoridade e direção também, como um cheque em branco para nossas próprias decisões e atividades. Violamos o terceiro mandamento também quando expomos mais a nós mesmos nos sermões do que o Evangelho de Cristo. Violamos este mandamento quando falamos o tempo que temos para pregar, não falando o que diz a palavra de Deus, mas nossas próprias opiniões e especulações. Não honramos o nome de Deus devidamente quando fazemos isto. Isto no caso daqueles que pregam o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, tantos são os modos que nós transgredimos esta lei do nosso Senhor. Há proibições muitas, mas há exigências também. O Senhor exige de mim e de ti. A pergunta de número 54 do breve catecismo de Westminster nos dirá o que o terceiro mandamento exige. Resposta: o terceiro mandamento exige o uso reverente dos nomes, títulos e atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Ele se faz conhecer através dos nomes dele, como falamos. Deus,
Senhor, Jeová, Javé, Iavé. O nome do Senhor da aliança é santo, por essa razão nós não podemos tomar o seu nome de qualquer modo. O nome de Deus deve ser tratado com reverência. E isso é exigir de nós reverência ao usar o nome do Senhor. O Salmo de número 68, versículo 4 nos diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Quando usamos o nome de Deus, devemos lembrar que estamos usando o nome que exige de nós toda adoração, reverência e admiração. Reverência e admiração é o que nosso coração deveria nutrir pelo nome do Senhor e tudo o que isso significa. Nós devemos ter reverência e admiração pelos títulos do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que é o nosso Senhor e Senhor dos Senhores. Nós devemos ter sincera admiração e reverência pelos atributos que o nosso Senhor possui. É glorioso o nome do nosso Deus. E ele é terrível também. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 58 diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. O nosso Senhor, ele é magnífico, e o seu nome é magnífico. É o que cantaremos pós o sermão, e é o que o Salmo de número 8, versículos 1 e 9 nos ensinam também. Salmo de número 8, versículos 1 e 9. A palavra do nosso Deus diz assim a respeito deste santo nome do Senhor: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o versículo 9 diz: ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome dele é um nome que é santo. Como diz o Salmo de número 33, versículo de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. O Salmo de número 99, versículo 3 nos ensina isso também. Nós devemos então ser reverentes com isto. Nós devemos também ser reverentes e ter grande admiração pelas ordenanças do nosso Deus. O culto ao Senhor. Guarda o pé, diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Quando entrares na casa de Deus, chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Meus irmãos, somos proibidos de não ouvir a palavra. Não ouvir a palavra é transgredir a lei do nosso Deus. Mas o que é exigido de nós é não somente pregar a palavra, mas é ouvir esta pregação. Quando o Senhor fala através do ministro na pregação, não esqueçamos disso. Não é o pastor simplesmente quem fala. É o próprio Deus quem fala. Quando ouvimos a pregação fiel, não é o pastor Rafael anunciando, é o Senhor Deus anunciando toda a sua vontade. Então, uma vez que é o Senhor quem fala através da pregação da sua palavra, e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Deus, eu devo ouvir a sua voz reverentemente. E devo diligentemente observar tudo aquilo que Ele me instrui através da pregação do Evangelho. Então é exigido de você ouvido atento, coração aberto, disposto. Por essa razão é tão fundamental uma preparação para isto. Uma preparação do coração para a adoração a Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar. Isso é o que é exigido de mim, isso é o que é exigido de ti. O Senhor, neste mandamento, exige de nós
que nós possamos nos abraçar reverentemente também à oração e às ações de graças no culto ao nosso Senhor. Porque no culto ao nosso Senhor nós oferecemos ao nosso Deus as nossas orações e é Ele quem escuta a minha e a tua oração. É diante dEle que nós estamos aqui. E Ele exige de você isso. Sincera admiração até por este momento. Espírito humilde. Posição de alguém que depende do Senhor. Porque a oração é uma manifestação de dependência do homem deste Deus. Ele exige de nós que nós abracemos este meio de graça, esta bênção que desfrutamos no culto a Deus com seriedade. Os cânticos ao nosso Deus também. Nós devemos cantar ao nosso Senhor com alegria nos nossos corações. Nossos corações devem transbordar de alegria na adoração ao nosso Senhor. Cantar a Deus de todo modo. Abrir as bocas, balbuciando algumas palavras, mas está com a mente longe. Pensando em outras coisas, pensando no que eu vou fazer aqui, pensando em quando acabar o sermão, o que é que eu vou fazer, pensando em quando acabar o culto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã, segunda-feira, eu tenho trabalho para resolver, coisa para fazer, não sei o que lá. Culto a Deus não é ocasião para pensar nestas coisas. A ocasião da pregação da palavra não é ocasião para pensar nessas coisas. A ocasião da oração não é ocasião para pensar nessas coisas. O momento do cântico a Deus não é ocasião para pensar nestas coisas. Nós devemos estar de corpo e alma neste culto ao nosso Senhor, reverentemente diante dEle. Isto Ele exige de ti e de mim. O sincero temor e reverência na administração dos sacramentos da ceia do Senhor. É ocasião para nós refletirmos sobre a nossa miséria. É ocasião para refletirmos sobre as nossas transgressões. Ocasião para refletirmos sobre toda a nossa indignidade diante do Senhor. Porque o sacramento revela um Cristo que partiu seu corpo por causa dos meus pecados. O vinho representa um sangue que foi derramado por causa das nossas transgressões. É um momento solene. Não é um momento para eu tomar um vinho, para eu tomar um suco, para eu simplesmente desfrutar destas coisas ali. Não! Devo fazer isso reverentemente, meu irmão. Devo fazer isso com santo temor no coração. É a ceia do Senhor. Veja, ceia do Senhor. Nós devemos temer ao nosso Deus ao observar estas coisas e exigir de nós um zelo santo por estas coisas. Um zelo santo pela sua Escritura quando é lida. Ah, meus irmãos, nós devemos amar estas coisas. Nós devemos amar este culto. Nós devemos amar tudo isso, porque são modos através dos quais o nosso Senhor se revela. Zelando por essas coisas, zelamos pelo nome do nosso Deus. Devemos conservar, meus irmãos, todos esses modos que Deus se revela de modo santo e reverente. Devemos ter uma atitude de admiração e reverência por esse nome, sempre nos impressionando com a sua grandeza e cheios de espantos maravilhados. Mas este mandamento também exige de nós não somente observar estas coisas assim, mas exige de nós uma vida santa. Este mandamento exige de nós uma vida vivida segundo este mandamento. Não exigirá apenas uma confissão pública genuína, mas um viver digno, em conformidade com essa confissão que nós fizemos uma vez aqui publicamente diante de Deus. Uma profissão de fé santa e uma vida condizente com a minha profissão. Devemos, portanto, santificar esse nome, como nos é ensinado na oração de Cristo, na nossa vida.
exige de nós um andar piedoso diante do nosso Senhor. O nome do nosso Deus deve ser honrado com o viver de modo digno do seu Evangelho. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo de número 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O nome de Deus, meus irmãos, ele está relacionado conosco. O que implica num modo de vida condizente com o nome que nós carregamos. Nós carregamos este nome em nós. Por essa razão, exigir de nós, neste mandamento, esta vida santa. De alguém que odeia o pecado. De alguém que estabelece uma guerra santa contra o pecado. Exige de nós um verdadeiro e sincero interesse de viver em conformidade com a palavra do nosso Senhor, com a sua lei. Devemos estar certos, meus irmãos, de que é isso que o Senhor exige de nós. E Ele vai revelar uma outra coisa, revelando assim ainda mais o seu zelo pelo seu nome. Ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A pergunta de número 56 do breve catecismo vai dizer: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? Resposta: a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo. Levítico capítulo 19, versículo de número 12, falará sobre o juízo do Senhor sobre aqueles que transgridem a sua lei e este mandamento. Levítico capítulo 19, versículo 12, nós lemos, mas diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 59 também nos falam um pouco a respeito disso. Versículos 58 e 59 diz assim a palavra do nosso Deus: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Esses textos revelam o zelo do Senhor pelo seu nome e a sua ira sobre aqueles que quebram este mandamento. Meus irmãos, Deus irá punir severamente aqueles que usam o seu nome em vão. Temos um caso assim no Novo Testamento também. Em Atos capítulo 12, versículos 20 a 23, nós encontramos uma passagem que certamente é conhecida por todos nós. Atos capítulo 12, versículos 20 a 23. O caso de Herodes, a morte de Herodes. Então, a partir do versículo 20, eu lerei, e o Senhor diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava.
é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Herodes recebeu a glória que era devida ao nome do Senhor, e o Senhor o puniu severamente. A glória deveria ser dada ao nome do Senhor, e Herodes tomou a glória para si. O Senhor, Ele é zeloso com o seu nome. Mas, meus irmãos, sendo o Senhor zeloso por este nome, não nos impede de falarmos sobre este nome de modo que é reto. Nós podemos falar o nome do nosso Deus reverentemente. E se tem uma ocasião que nós devemos falar deste nome neste mundo, aos ouvidos de todos aqueles que estão ao nosso redor, é quando nós anunciamos este nome como um único nome que importa que sejamos salvos. Falar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, no anúncio da sua palavra. Atos capítulo 4, versículo de número 12, nos dirá isso. Este nome é um nome que salva o homem. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não devemos brincar com o nome de Cristo, Deus tal qual Pai, a segunda pessoa da Trindade. Mas nós podemos anunciar este nome para a salvação de todo aquele que está perdido. O Senhor nos chama a anunciar a Cristo, a este nome que é belíssimo e glorioso, a este nome que, quando conhecido, salva o homem do inferno, da condenação, do juízo. É assim que nós podemos usar este nome. Este é um modo que glorifica o nosso Deus. Este é um modo que faz com que aqueles que não conhecem a Cristo conheçam a Cristo e passem a viver de modo digno do Evangelho do nosso Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, meus irmãos, nos habilite, com a sua graça, a vivermos observando com zelo e reverência este nome. Porque isto é bom e agradável ao nosso Deus. Isto é bom para nós. Isto é bom para aqueles que nos rodeiam. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai amado, nosso Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a exposição da tua lei. Dá-nos, ó Pai, um santo temor pelo teu nome, reverência pelo teu nome, que não abusemos, ó Deus, dele, que não falemos, ó Pai, de todo modo, mas que sejamos zelosos, Pai, porque o teu nome aponta e está ligado a quem tu és. Ao brincar com teu nome, brincamos com o Senhor, e o Senhor não se agrada disso. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que quebramos este teu mandamento. E ajuda-nos, Pai, pelo teu Santo Espírito, a observarmos com zelo, Pai, com sinceridade no coração. Habilita-nos assim, Pai, nós queremos viver para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.